Oi, aqui é o Elias e seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Texto. Essa conversa foi enviada gentilmente pelo Matheus e nós vamos analisá-la. Para ser sincero, eu não olhei a conversa antes disso aqui, então a gente vai fazer junto aqui em tempo real. Eu peguei essa conversa do Matheus porque é uma conversa que, pelo visto, tem bastante material para trabalhar, tem 51 prints, então acho que vai ser uma conversa muito rica, que vão ter muitos pontos que a gente pode discutir e que com certeza vai ajudar a todo mundo. Então vamos lá. Ele começa a conversa com o abridor, como eu sei que você está pensando em mim, resolvi passar para dizer oi, então oi. A garota provavelmente não sabia quem era ele. E aí ele usou um para quantos Matheus Bonitões você passou seu número nos últimos 3 minutos. Ela, o Matheus então, legal isso aqui. Aí ela, com uma foto de cabeça baixa, fica difícil identificar. Agora sim, começou a conversa captando a atenção da garota. Ela parece que está interessada. E aqui ele fala, vamos continuar com consultoria ou não? Pode falar, estou esperando. Então, eu imagino que provavelmente ele conheceu essa garota no Tinder ou em outro aplicativo. Ele começou a falar alguma coisa sobre ela ou ajudar ela em alguma coisa e disse que continuaria se ela passasse o WhatsApp. Ele usou um extrator, como a gente já está acostumado a ver. Então, ele mandou bem, pegou o WhatsApp dela e está continuando aqui a conversa. Pode falar, eu estou esperando, ela está curiosa, está na conversa. E aí ele continua, como eu disse, vamos testar seus conhecimentos. Ela, não que eu precise ser testada por alguém, tentando se qualificar. E ele entrou na onda dela, ele não rebateu, tá certo, isso mesmo, não precisa mesmo. Então, durante uma estrutura é preciso que seu interior seja baseado em uma base, não tenho certeza direito sobre, eu não entendi isso daqui. Tá, ele tá falando alguma coisa de alguma estrutura, provavelmente algo linkado na conversa anterior. Aqui ela mandou um áudio, não dá para saber o que ela falou. E ele tá em uma fase aqui de passando conhecimento para ela, agregando valor na vida dela, e isso é legal. Provavelmente eles estão falando sobre engenharia, alguma coisa assim, construção. Você quer fazer uma fundação, certo? Isso mesmo, estamos numa sintonia, tal. O que quer saber sobre isso? Sobre o que está por baixo. Beleza, eles estão falando sobre algum tema aqui de construção, que provavelmente é a área dos dois. Ele deve ter descoberto o que ela fazia e ela também. E aí eles estão falando sobre alguma coisa em comum entre os dois. Tá mandando bem até aqui. Beleza, tá continuando a conversa. Não vou conseguir te explicar, pesquisa aí. E aqui ele está tentando criar alguma conexão. Você é inteligente assim desde criança, esforçado igual a mim? Aí ela está continuando explicando o tema e não respondeu o que ele falou. Aqui eu já estou percebendo que ela está talvez um pouquinho mais seca, digamos assim, mas ela ainda está na conversa. Beleza, uma coisa aqui, ele tem que tomar cuidado para não deixar a conversa tão focada em trabalho ou tão focada nisso. Eu acredito que ele deve ter saído, ele está tentando sair disso, ela está continuando e vamos ver como é que ele prossegue a conversa. Então você está me dizendo que pode cair a qualquer momento? Eu acho que isso está errado. Não, toda edificação precisa de balanceamento, tal. Tá, eles continuam falando de casa e eu percebi que ele fala algumas coisas que ela meio que não responde o que ele falou, não continua no tema que ele falou e fala o que vem na cabeça dela. Por exemplo, aqui ele está bravo, vou acabar com o pedreiro construir minha casa, e acredito que ele esperava uma reação diferente, e ela está continuando o assunto da forma dela. Vamos ver se ele consegue reverter isso aqui depois. Bom, aqui ele fez uma pergunta legal, e o que te levou a fazer isso tudo é uma pergunta aberta, uma pergunta muito boa que extrai até os valores dela, extrai o porquê ela faz o que faz. Talvez ela nem tenha pensado, parado para pensar nisso, então é uma pergunta muito boa, o que te levou a fazer alguma coisa. Aqui ela já está falando sobre a paixão dela, é muito bom evocar esse tipo de estado. Então, depois que você... Essa é uma pergunta interessante para você fazer para as garotas. O que te levou a fazer isso? É uma pergunta muito boa que vai fazer ela dizer algo que ela não costuma dizer para ninguém. Aqui ele está tentando criar conexões com câmera tipo fotógrafo, que legal, eu gosto muito de projetos. Ele está tentando criar uma conexão. E ela está respondendo, mas eu percebo que ela ainda não está naquele estado de super interesse, de querer saber sobre ele também. Ela está mais respondendo e eu acredito que nesse estágio ela está conhecendo ele, mas ainda não esteja atraída por ele. O ideal é que nessa fase ele já tente quebrar a conversa por um lado mais sexual. Não que ele tenha que falar de sexo explícito, como você já sabe, mas que ele já comece a falar um pouco mais sobre ela, sobre coisas além do trabalho. E aqui a conversa está entrando numa fase um pouco mais perigosa. Ele tentou brincar com ela por várias vezes, ela não estava entrando no jogo. E aí ele falou, brincadeira, minha casa nem está em construção. Aí ela ficou brava, por que você
fez eu ficar te explicando essas coisas então? Eu odeio ser enrolada só pra constar, não gosto de jogos. E aqui ele tentou se justificar pra ela. Eu entendo, vou dar um pequeno retoque em casa e tal, e será usado e blá blá blá. Nesse tipo de caso, quando isso acontece, eu geralmente não tento me justificar. A menina ficou nervosa com alguma coisa que eu falei, blá blá blá. Eu não fico tentando me justificar para ela, tentando explicar o que eu tentei dizer. Eu simplesmente vou mudar de assunto. Simples. Porque texto é para ser uma coisa mais tranquila. Eu talvez nem me aprofundaria tanto assim numa parte de trabalho como o Matheus fez. Porque ficou uma conversa muito chata. Eu percebi que ele tentou sair algumas vezes, mas ela não estava deixando. Mas geralmente o ideal é mudar de assunto completamente quando for assim. Porque já estava uma conversa bem grande, bem chata sobre trabalho, e isso não vai levar a lugar nenhum. Ficou meio na cara que ele estava tentando usar isso para se dar bem. Eu acho que deu para perceber, ela percebeu. E nesse tipo de caso é bom você partir para um lado mais direto ao invés de tentar dar tantas voltas assim. Então vamos continuar aqui. Ele tentou mudar aqui, o que você está fazendo por aí, vendo série você. Ele nada, ia dormir, com certeza deve dar série de romance, é sua cara, que ele já mandou bem. Ela não mesmo, deu risada. Terminei de ver Prison Break e agora estou vendo Flash pela segunda vez. Aqui ele de novo tentando criar conexão. Já assisti uma vez Flash, estou pensando em ver. E aí, quais os planos para esse sábado? Shopping. Legal, que shopping você está pensando em ir? Não sei ainda. Aqui ele está tentando sondar a agenda dela, para saber o que ela vai fazer no fim de semana. E ela está meio que tentando sair por fora. Ela tá conversando, ela tá num estado que dá pra reverter o jogo, dá pra fazer ela entrar mais na conversa, mas ela ainda tá um pouco resistente, digamos assim. Provavelmente aqui eu já acharia a conversa muito longa, jogaria alguma coisa tipo curiosidade e sairia. Por exemplo, nossa, eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, só tem um problema, mas eu preciso ir, a gente se vê, a gente se fala outro dia. Eu jogaria alguma coisa assim, sairia e tentaria recomeçar a conversa num outro dia com outro estado emocional. Porque aqui deu pra ver que a conversa estava um pouco mais travada. Ela não estava entrando tanto nos temas que ele queria entrar. Ele estava tentando sair do tema trabalho, mas eram algumas saídas suaves, não era alguma saída de conversa forçosa, digamos assim, uma mudança total de assunto. E ela não estava querendo sair do assunto. Então, ela também não estava ajudando muito assim, mas é possível reverter. Então, aqui ele está tentando sondar o que ela estava fazendo. Ela comentou que já foi e voltou para o shopping. E ele está tentando continuar a conversa aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu não faria. E sim, nem chama, dando risada. Porque meio que parece que você está se desvalorizando, digamos assim. Uma alternativa para isso seria dizer, putz, você não sabe o que você perdeu. Se você tivesse me chamado, eu conheço um lugar nesse shopping que você não ia acreditar. Percebe a diferença? Nem chama, sou eu que estou perdendo. Você não sabe o que você perdeu, é ela que está perdendo. Então, nesse tipo de caso, não é bom você se jogar para baixo. Você tá um pouco na cara que ele tá por baixo dela, tentando se qualificar para ela, para marcar alguma coisa. Nesse caso, o ideal é inverter o jogo. É mostrar que você tá por cima, que você tem algo que ela não sabe, que você tem algo que ela gostaria e que ela que tem que se qualificar para você. Então, é o que eu faria nessa situação. Então a conversa aqui está bem amarrada ainda. Aqui eu percebo que está muito interrogatório da parte do Matheus, ele sempre querendo saber o que ela está fazendo e ela só respondendo, ela não está dando indícios que ela está interessada nele. Nesse tipo de caso, o ideal já seria virar o jogo, talvez até um pouco antes, fazer com que ela se qualifique para ele, com uma daquelas coisas que eu falei, você não sabe o que está perdendo, eu poderia te mostrar alguma coisa, para ver se ela se acendia alguma coisa nela. Porque nesse tipo de caso ela está conversando talvez por educação, e não está nem um pouco atraída pelo andar da conversa. Aqui ele não sabia o que era closet. Aqui está voltando para o tema de trabalho. Ele está tentando entrar de novo em uma conexão com ela, mas ainda falta... Ele está muito na friend zone aqui. Ele está sempre tentando criar conexão, sempre tentando falar de trabalho, de coisas em comum, mas falta ele demonstrar o que ele quer. Ela já deu a dica nessa conversa, eu não gosto de jogos. Então, falta que ele ser mais direto. Falta que ele demonstrar mais o lado sexual dele, o lado que ele quer sair com ela, que ele vê ela como uma mulher, que ele tem interesse sexual nela. Tá faltando isso aqui. Tá falando de trabalho ainda.
Aqui de novo ele tentou se qualificar para ela. Aí ele, comédia comigo mesmo, gosto mais de comédia romântica. Aí ela, só comédia tá bom pra mim. E aqui ele tenta se qualificar. Eu disse comédia em geral, incluindo a romântica, pra mostrar que ele também gosta de comédia. Isso também é uma coisa que eu não faria. Nesse tipo de caso, ele poderia brincar com ela, dizer, nossa, eu sabia que você era sem coração, uma coisa assim, e não tentar se qualificar. Porque ela não merece que ele tente se qualificar. Você só se qualifica, só dá essas defesas de guarda, essas abaixadas de guarda se qualificando para uma mulher, quando ela já se qualificou muito para você. Nunca você vai ficar por baixo tentando se qualificar para uma mulher que não tá te dando tanta bola assim. Aqui ele perguntando se ela vai na missa. Ela entende, eu ia te chamar para ir comigo amanhã, mas vou sozinho. Aqui tá bem por baixo o Matheus na conversa, tá tentando se qualificar para ela a todo custo, tá tentando fazer com que ela goste dele porque eles têm coisas em comum, mas ele tá esquecendo completamente a parte de levar a conversa para o lado sexual. Esse é o grande erro dessa conversa, de ser mais direto. Ela tá percebendo que ele tá tentando jogar, ela tá percebendo que ele tá tentando ganhar ela com coisas em comum, e provavelmente nesse tipo de caso, a única coisa que vai funcionar com ela é ser direto. Se ele não for direto, não vai funcionar. E ele vai só ficar perdendo tempo, ele vai repetir esse processo várias vezes. Ele vai tentar de novo buscar coisas em comum, vai tentar sondar o que ela vai fazer e ela sempre vai dizer não. Vai continuar esse ciclo vicioso e para ela é confortável, ela não tá fazendo nada, tá com alguém para conversar, tá massageando o ego dela e ela vai continuar esse ciclo também. Ela não vai dar o fora nele e ele também não vai conseguir nada com ela. É para isso que está se arrastando essa conversa, porque falta a química sexual. Ela aqui de novo, compromisso. Aqui de novo, o mesmo processo dele tentar criar coisas em comum. E aqui ele volta a conversa. Aqui acabou a conversa e ele tá iniciando a conversa de novo. E aí, tá sobrevivendo, legal, difícil nesse calor. Aqui ele falou que descobriu uma técnica para isso passar. É que aqui ela já deu a dica que não gosta de jogos. E ele está insistindo por esse caminho, então não vai funcionar, provavelmente. Aqui ele está saindo do jogo e falou, ok, deixa eu te fazer uma pergunta, faça. Não, pera, oxe. Então aqui já dá para perceber que tá indo pelo caminho que ela quer, mas deixa eu te fazer uma pergunta, ela já espera uma coisa mais séria. Faça. Então é um indício isso daqui. Aí a pergunta, ele vacilou aqui, você mora perto da onde? Ele podia fazer uma pergunta aqui bem mais direta, digamos assim, do que aonde ela mora. Mercado nosso lar, tal. Aqui ele vai usar outra brincadeira da carteira. Provavelmente esse talvez não seja o momento certo para usar. Ela não reagiu. Aqui tá claramente ele forçando os jogos, pior que não. Respostas monossilábicas. Ela não tá interessada e ele tá insistindo. Nesse tipo de caso, eu não insistiria. Não sei se deu para perceber, mas o Matheus está fazendo a mesma conversa várias vezes. Ele está indo e voltando várias vezes. Ele cria conexão, ela responde vagamente sem se interessar por ele. Ele tenta sondar um convite e ela recusa. E aí ele volta para a conexão, tenta ganhar ela nas coisas em comum, tenta fazer alguns elogios, se qualificar para ela. Depois descobre tenta descobrir o que ela vai fazer e ela já tem compromisso. Então, a única coisa que ele deveria ter feito aqui é ser mais direto. Naquele momento que ela deu a dica, ele devia ter ouvido com atenção aquilo. Aquilo foi uma pista. Eu não gosto de jogos, só para constar. Então, seja mais direto. Se ele fizesse só isso, ele já podia sair com ela ou riscar ela, porque ele foi direto. Ela fala, não tem a menor chance da gente sair. Beleza, valeu, vou para a próxima. Ele gastou muita energia aqui nessa conversa, sendo que a garota não tá interessada, pelo menos porque ela percebeu esse padrão que eu mencionei aqui, que ele estava tentando ganhar ela com coisas em comum, ela percebeu isso, as mulheres geralmente percebem, e ele está insistindo na mesma coisa sempre. Por isso a conversa não vai sair disso. E ela responde sempre, mas não está saindo disso. Aqui ele já está entrando num tema um pouco melhor. E me diz uma coisa, seus namorados não brigam com você para sair assim ao FDS, ela não tem um namorado. Aqui ele já está entrando num tema um pouquinho mais legal, sobre namoro, tá? É um tempo. Aqui tá igual esse print, tá? Aqui ele também tá sondando como é que ela tá. Aqui ele já tá tentando ser um pouco mais sexual. Ela tá na cama, ele com certeza queria ser essa cama. Aqui ela já deu um fora nele. Aqui ele tentou usar a curiosidade nela e ela não ligou.
Ela tá muito fria, ela já percebeu esse padrão. Provavelmente nada que ele tentar vai funcionar mais. Aqui ela só dando foras. Vamos ver aqui se no final a conversa muda alguma coisa. Aqui provavelmente a garota postou uma foto com um cara no WhatsApp. Aí ele, quem é seu amigo? Ela, sim, meu amigo. Duvido que seja o amigo. Então, basicamente, foi isso que aconteceu aqui. Ela passou o contato para ele por algum aplicativo. Ele tentou várias vezes criar conexão com ela e sondar o lugar para sair antes dela estar atraída. Então, faltou o último passo, que é deixar a garota atraída. E ela deu uma pista muito boa na conversa, que ela não gostava de jogos, que ela gostava de caras mais diretos. E aqui ele poderia ter eliminado muito tempo sendo mais direto no começo. Quando ela deu aquela pista, ele já podia ter trabalhado um pouquinho mais a conversa e ter sido mais direto. E se ela não quisesse, pelo menos ele já ia saber antes de ter todo esse trabalho. Ele já poderia ter partido para a próxima antes. Ela em nenhum momento mostrou que está um pouco mais interessada. E nesse tipo de caso, você tem que saber ler os sinais. Você pergunta as coisas para ela, ela só dá a resposta seca. Ela só dá a resposta e não pergunta nada sobre você. Então, nesse tipo de caso, você já tem que mudar a estratégia. Você não pode ficar insistindo na mesma coisa que não está funcionando. Você está tentando uma coisa, não está funcionando, e ele, por 3 ou 4 vezes, insistiu na mesma estratégia. Tentando se qualificar, tentando saber sobre ela. Então, fica de aprendizado. Nesse tipo de caso, em nenhuma conversa, na verdade, você pode deixar de ser sexual. Eu acho que até não precisa demorar muito para fazer isso. Captou a atenção dela, se conectou um pouquinho, já dá umas pitadas sexuais na conversa para que a atração seja causada. Se não, vai entrar nesse estágio que entrou, que é a friend zone. Ela conversava com ele, ela falava com ele, sempre respondia as mensagens dele e ela vai continuar fazendo isso para sempre, mas nunca vai rolar nada. Ela provavelmente já está com outro cara, tirou foto com outro cara, falou que era amigo dela, é óbvio que não é. E ela ia ficar, é muito cômodo para ela isso, ter o ego massageado, ela ia ficar a vida inteira conversando com o Matheus e ele ia ficar nesse estágio de tentar se qualificar para ela para sair. Nesse tipo de caso, tem que inverter o jogo, tem que jogar alguma coisa para ela tentar se qualificar, como naquele caso lá do shopping que ele falou, nem me chama, ele poderia ter usado alguma coisa muito mais forte naquilo para fazer com que ela tentasse se qualificar para ele. Então, basicamente, esses são os erros que eu vi nessa conversa. Espero que isso tenha sido útil para você. Se você tiver alguma conversa sua para que eu analise, mande pro e-mail do nosso suporte com o título Eu Quero Ter a Minha Conversa Analisada. Pode mandar para suporte@jogodotexto.com com o título Eu Quero Ter a Minha Conversa Analisada. E aí você manda os prints pra gente, de preferência eles ordenados de 1 para frente, para não ficar confuso, igual o Matheus fez, ele mandou tudo nomeado certinho, para que a sua conversa seja analisada também. Então a gente se vê na próxima semana.